Graça e paz. É uma alegria partilhar com você nesta manhã a palavra de Deus nesta nova série que estamos continuando. Teve início então no domingo passado com o tema gratidão. Viver o novo é viver com gratidão, e hoje nós vamos falar sobre acolhimento. Viver o novo é acolher como Cristo e ser transformado por Ele. E neste tempo em que a gente tem vivido essa fadiga, esse estresse pandêmico, e que muitas das nossas emoções têm sido mexidas, eu não sei você, mas muitas têm sido aí as implicações dessa falta de paciência maior que a gente tem tido, alguma dificuldade com as limitações todas que a gente está experimentando. Agora, isso tem também gerado algo que é muito difícil e que é a intolerância, às vezes, com as respostas, as posições com o outro, né? E neste período aqui eleitoral, mais uma vez, a gente tem visto esses extremos, tudo é tão intenso e raivoso, né? Nas redes, nos grupos do WhatsApp. Você tem experimentado esse calor que vem dessa mobilização que a raiva produz. E nesse tempo que é um tempo de destempero, em que parece que é uma nova pandemia, a pandemia raivosa, nós estamos aí com esse grande desafio desse equilíbrio. O que é que o Senhor Jesus nos tem a falar sobre como nós devemos encarar esse tempo, esse período que a gente está vivendo, e como é que a gente também deve se relacionar com o outro, porque ele é da cor azul, ou da cor vermelha, ou da cor amarela. Isso faz tanta diferença na maneira como a gente reage e com que é às vezes violento, agressivo na forma como nós já condenamos ou julgamos. Então, esse é um desafio que nos toca a todos nós. Queremos ver, então, de que forma a palavra de Deus responde a essas emoções básicas do nosso coração. E é interessante porque o Sermão do Monte, ele foi dado pelo Senhor Jesus como esse grande resumo do Evangelho e de como um discípulo autêntico de Jesus deveria viver, deveria se posicionar, deveria se relacionar com a sociedade à sua volta. E nesse que é o sermão mais famoso da história, Jesus começa então por falar sobre 6 exemplos de como pecados do coração, pecados ocultos, são grandes desafios na nossa maneira de viver. Então eu quero convidar você a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, para lermos esse primeiro dos 6 exemplos que o Senhor Jesus vai dar sobre como nós devemos olhar para o nosso coração e cuidar do nosso coração. Então o Senhor Jesus nos convida aqui para um check-up do nosso coração, das nossas emoções, das reações, daquilo que em nós muitas vezes aflora e descarrega de maneira por vezes bastante violenta e feia, ou de maneira hipócrita, aqui usando o exemplo que o próprio Senhor Jesus vai falar acerca dos religiosos e de como eles olhavam a aparência e o coração e aquilo que era oculto, eles não davam a importância que era necessária. Então vamos ler juntos, Mateus 5, 21 e 22, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar
contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá, ou seja, tolo, cabeça vazia, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. São palavras duras que Jesus nos dá e que, nesse check-up do nosso coração, eu queria convidar você a olhar aí para como tem sido a sua reação, como é que eu tenho reagido diante, às vezes, desse calor das posições diferentes, das opiniões diferentes, e também como, às vezes, nós estamos preocupados mais com certas ideias do que propriamente com aquilo que lá no sentimento, na emoção, no nosso coração realmente mais importa. Na tradução da Bíblia, a mensagem, é interessante como nós podemos entender um pouco melhor esta expressão. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Pois eu afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. O simples fato moral é que palavras matam. Aqui o Senhor Jesus ele confronta a forma equivocada com que muitas vezes a gente quer dar uma interpretação literal às coisas e preocupa-se com a aparência, mas na verdade, lá no mais oculto, esses pecados do coração, eles são tão graves e contaminam a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com o outro, o preconceito com que nós vamos falar com alguém ou vamos entender e ouvir os seus argumentos. Aqui neste contexto do tempo de Jesus, os religiosos, os fariseus, eles interpretavam equivocadamente a lei de acordo com a sua conveniência. E viviam essa religiosidade na superfície apenas. E o Senhor Jesus chama a atenção, então, para o mais importante, que é o coração. É a obediência que vem do coração o que Deus valoriza, e não a lei e os rituais, que muitas vezes vão ser interpretados de acordo com a conveniência. Por quê? Porque as palavras matam, não matam como uma arma pode matar, e era a interpretação literal que era dada pelos religiosos, mas quantas são as expressões dessa morte que vai acabar por acontecer quando no nosso coração nós somos contaminados por sentimentos, por emoções que permanecem conosco e que vão influenciar a nossa maneira de fazer escolhas. Então, o Senhor Jesus chama para a obediência do coração. Agora, para a gente poder compreender um pouco melhor como é que nós estamos lidando com isso, lidando com a nossa raiva, lidando com o nosso julgamento sobre os outros, lidando com essa possibilidade de projetar nos outros até aquilo que nós queremos matar à nossa volta, o Senhor Jesus nos chama então para esse check-up, que é olharmos para dentro. Olhe agora para o seu coração e, de maneira honesta, peça a Deus que mostre onde é que eu e você, nós estamos deixando que a nossa natureza humana, que as nossas reações humanas, que as nossas emoções e conveniência às vezes
na forma até de compreender valores, nos fazem ser, assim, homens e mulheres que transmitem, não o que o Senhor Jesus aqui está nos desafiando a viver de maneira autêntica, de maneira que é coerente com a verdade de Deus, mas, por exemplo, deixando que as fake news, deixando que a mentira, a distorção da verdade, isso seja parte aí da nossa vida, do que repassamos, se isso tem a ver com a nossa cor, que é azul, que é vermelha, que é amarela, ou qualquer outra que seja. Como é que tem sido aí essa nossa reação e que as pessoas próximas a nós observam? Os nossos filhos, como é que os nossos filhos estão aprendendo conosco nessa forma de reagirmos, nessa forma, às vezes, de matarmos com palavras ou de fazermos más escolhas e que são fruto desse desequilíbrio dentro de nós? Como é que eu tenho buscado me fortalecer para que as minhas reações elas tenham sim esse caráter, essa atitude, que é a atitude que Jesus nos quer ensinar? Esse exame do coração, olharmos para esses pecados, que são pecados íntimos às vezes, pecados de estimação alguns, ocultos, e por isso eles não aparecem tanto no nosso perfil, né? Não aparecem tanto na maneira assim exterior com que a gente interage, mas estão lá dentro, no mais profundo de nós. Então esse é um desafio que eu e você precisamos lidar, e lidamos reconhecendo, olhando para dentro e reconhecendo onde é que nós precisamos de ajuda. Em que áreas é que eu estou descarregando nos outros, em que essa violência toma conta de mim e afeta o meu juízo e a maneira de eu ser educado, ponderado. Isso não significa que a gente deixe de ter opiniões e não seja criterioso quando lidamos com outras posições ou com a verdade. Não se trata disso. Trata-se sim dessa intolerância que dispara em nós de um jeito que é violento, desproporcional e que tem sim o poder de matar de muitas maneiras, de muitas formas. Então esse respeito mais profundo, essa postura é aquilo que o Senhor Jesus nos convida, nos chama a trabalhar e a buscar lá no mais profundo do nosso coração, reconhecendo esses pecados ocultos, entendendo que eles são graves, sim, porque eles afetam as relações humanas, eles trazem consequências para a nossa forma de estar no mundo e também esse equilíbrio que nós precisamos ter. Na sequência, a gente encontra um texto lá em Mateus capítulo 7 que nos vai falar sobre o julgamento. É um dos exemplos seguintes que o Senhor vai dar desses pecados do coração que agem lá no mais profundo de nós. Diz assim, Mateus capítulo 7, verso 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então este é um segundo passo muito importante dentro do nosso tema. Acolhermos e trocarmos o julgamento que é tão natural em nós, tão imediato em nós, por uma atitude que é uma atitude diferente, que é escutar como acolher o outro e servir, ao invés de buscar destruir o outro, de buscar massacrar o outro, de julgar e condenar o outro, porque
ele é diferente de mim, ou porque ele tem outras ideias, porque ele tem barba, ou porque ele gosta mais de uma cor ou de outra. O ponto é que essa inclinação, essa tendência em nós para julgar é algo que eu e você temos muitas vezes aí como uma reação que no fundo é desejar sentirmos-nos melhores do que o vizinho. Eu me sinto melhor que o meu vizinho se eu acho que eu estou aqui num plano bem superior a ele, né? Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, ele faz. Julgar e condenar é algo que o Senhor Jesus lidou, né, naquele contexto religioso de muita superficialidade, em que por vezes até a fé era usada como uma forma destrutiva, uma forma opressiva de impor verdades que não eram verdades de Deus, mas sim dos homens. Nós temos esse desafio de aprender com o Senhor Jesus, fazendo isso, reconhecendo que nós temos essa tendência muitas vezes, e nós queremos aprender com Ele como é esse acolhimento que recebe o outro, como se fosse em nossa casa, dá espaço para Ele, escuta e, em vez de julgar, em vez de condenar prontamente, a graça, o amor, são esse olhar que vão, assim, servir a pessoa e se dispor, então, a dar esse exemplo. É interessante que Jesus conta aquela história, né, nos Evangelhos, da mulher adúltera, que ela é trazida por um grupo para, assim, ela ser julgada e condenada. E a pena já estava decidida, era a morte por apedrejamento, como a interpretação lá da lei do Antigo Testamento trazia. E eles querem saber qual é a posição de Jesus nessa situação. E o texto bíblico nos diz que o Senhor Jesus responde, João 8:7, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Esse é o exemplo de compaixão e perdão com que o Senhor Jesus lida com algo que era grave, mas que, na maneira como estava sendo conduzido, mostrava, além de incoerências, mostrava um desrespeito total com a pessoa humana. E quando nós exercemos esse julgamento e essa condenação, e o fazemos assim, com leviandade, nós não estamos aprendendo com Jesus, que aqui nos dá muito claramente esse exemplo de acolher com compaixão e com perdão. Vai e não peques mais, é a resposta do Senhor Jesus àquela mulher. Jesus não condenou aquela mulher, ela tinha o peso sobre ela da gravidade dos pecados que ela havia cometido. Mas o que o Senhor Jesus faz é, ao invés de arrasá-la e destruí-la, o Senhor dá direção para ela. E o Senhor, então, a orienta, vai e não peques mais. Jesus convidou-a a deixar a sua vida de pecado e a experimentar arrependimento e transformação da sua vida. E é essa atitude que é um exemplo para nós na forma como lidamos com essa inclinação do nosso coração, quer para matar com palavras ou exercer juízos éticos sobre os outros, quer sobre o julgamento que parte para conclusões rapidamente e quer massacrar, e quer marcar essa posição
fazendo aquilo que eu e você não somos constituídos para ser. Porque Jesus nos ensina que só Deus é juiz sobre nós. Só Deus conhece a motivação lá no mais profundo do nosso coração. O homem vê a aparência muitas vezes, mas Deus olha o coração. Então Deus sabe aquilo que eu e você lutamos e como essas distorções da realidade, da verdade, elas nos afetam. Então aqui o Senhor Jesus nos ensina acolhimento e trocar a hostilidade, trocar esse espírito de julgamento por escutar e servir. Como Jesus faz com esta mulher. Jesus dá direção a ela, gera esperança e novidade de vida para ela. E é isso que é o Evangelho. E é isso que é a graça de Deus agindo na escuridão do pecado, nessas marcas que a sociedade tem de feridas que nós temos nas nossas vidas, de tantas feridas, de tantas mágoas, de tantas coisas difíceis. O Senhor, Ele nos dá um caminho que é de esperança e nos ensina a buscar isso, a buscar responder, não com essa natureza humana em nós, querendo engolir, querendo arrasar, querendo destruir, mas pelo contrário, com uma outra visão de acolher, de amar e de fazer surpreendentemente aquilo que talvez as pessoas não esperam, mas é estar disposto a ouvir e mesmo quando nós não concordamos, nós podemos sim, ao invés de recriminar, nós podemos falar a verdade em amor, é o que a palavra de Deus nos diz. Isso envolve critérios, isso envolve postura, coerência. É isso que é ser um discípulo maduro de Jesus e não um superficial. Mas significa gerar esperança, trazer o que é construtivo, o que leva à reconciliação, o que leva a recomeços na vida daqueles que a gente vê e que muitas vezes estão aí vivendo as coisas difíceis e consequências dos seus pecados. Mais do que julgar os outros, este texto convoca-nos a uma autoavaliação. Devemos abandonar essa atitude de julgar e responder, muitas vezes com raiva e projetando nos outros aquilo que são coisas difíceis em nós, feridas em nós, e assim contribuir para que haja um ambiente que é construtivo, né? Isso é o Evangelho. Dentro desse processo de nós olharmos para o nosso coração, há certas coisas que nós precisamos reconhecer em nós. Uma delas é o preconceito, né? E o texto lá de Mateus capítulo 5 que nós lemos, continua no verso 23 dizendo: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Esse é um grande problema que a nossa adoração, a nossa maneira de responder a Deus como discípulos de Jesus, se nós temos coisas para acertar com pessoas, se antes da adoração nós somos lembrados pelo Espírito Santo de que há pessoas que realmente estão lutando com dificuldades em coisas não resolvidas, o Senhor Jesus nos ensina que, em vez de apresentarmos a nossa oferta, nós temos que parar o que estamos fazendo e ir numa missão, que é uma missão de reconciliação, que é buscar o irmão, buscar a pessoa com quem sabemos que há desentendimentos e
tratar e procurar, assim, ser parte dessa solução, desse caminho de reconstrução. E no que depende de você, você convidar a pessoa para acertar essas coisas. E é dessa forma que o Senhor Jesus diz que os discípulos de Jesus, eles agem. Então, se tratando das nossas reações, daquilo que às vezes nos dividiu, e pode ser a política, e pode ser qualquer outra coisa, né, que nos põe em lados diferentes e que nos põe numa intolerância e enfim, nesse espírito que às vezes divide as pessoas e faz com que elas, mesmo sendo família ou amigos, parem de se falar. O Senhor nos ensina a parar tudo que são os nossos serviços religiosos, o que nós achamos que é normal, e ir nessa missão de reconciliação e não voltar antes de resolver isso, né? Então, se Deus está mostrando hoje que há algumas pessoas que você precisa lidar com essas áreas que precisam de perdão, de reconciliação, então faça isso. Peça a Deus força para procurar essas pessoas e restaurar e pedir perdão e aceitar o perdão. Esse é o caminho que constrói, esse é o caminho da verdade que gera transformação, gera mudança, né? Então, é dessa forma que nós fazemos diferença e que um discípulo de Jesus age e Deus vai ajudá-lo. O Espírito Santo vai dar-lhe o como fazer, mas para mim e para você há esse passo de parar e ir nessa missão de reconciliação. Viver o novo é experimentar relacionamentos transformados por Deus e também com os outros. Por quê? Porque nós, ao sermos transformados por Deus, também a nossa maneira de lidar, de nos posicionarmos, de lidarmos com fake news, de lidarmos com essa raiva que está aí tão fortemente à nossa volta, de lidarmos com os preconceitos na nossa sociedade. E muitas vezes esses preconceitos, eles nos impedem de viver como verdadeiros discípulos de Jesus, quando o racismo sistêmico que está aí na nossa sociedade é tão normal para nós e nós não damos a importância que ele realmente tem. Há muitas coisas que recebemos, aprendemos na nossa educação, na nossa cultura, e que elas são erradas. E o racismo e o preconceito tem muitas formas em que isso se expressa, e isso é destrutivo, isso mata, como o Senhor Jesus falou, das palavras que matam, dos gestos que matam, dos pecados do coração que nos contaminam. Isso também vem na forma de julgamento, da forma como a gente também condena as pessoas. E isso está evidente na maneira como a gente trata de cima para baixo as pessoas. Se alguém é funcionário e trabalha como empregado de limpeza ou em alguma outra função assim, em que às vezes a escolaridade não é o mais importante, e se tratamos com esse olhar de cima para baixo, isso significa que está impregnado em nós esse preconceito. E às vezes não é só realmente a cor da pele, é também, mas vem na questão de como os pobres, de como as pessoas mais humildes são vistas por quem tem poder, como de quem tem outra condição, estudos, enfim. Isso está em nós e nós precisamos reconhecer isso, porque é daí que Deus pode, lá no mais íntimo do nosso coração, tratar essas áreas que precisam transformação em nós. Eu quero terminar então convidando você a experimentar acolhimento, você que, tal como eu, fomos acolhidos por Deus e perdoados por Ele, salvos por Ele. E esse é o maior e mais relevante exemplo desse acolhimento com que Deus nos
abraçou e nos chamou à salvação. Nós fomos perdoados por Ele. Assim também você pode ser não só um missionário da reconciliação, mas também levando esse acolhimento através da sua vida, praticando isso junto da sua família, junto dos seus amigos, dos seus filhos que estão observando, no fundo, como os nossos exemplos, né? O meu filho, como nós acabamos também por contradizer ou afirmar aquilo que é autêntico e é saudável vivendo o Evangelho de Cristo. O preconceito não é uma dessas coisas. Fazer distinção entre as pessoas não é também. Julgar, usar de depreciação com os outros porque eles são diferentes, essa intolerância raivosa, tudo isso que nos cerca e que nos contagia tanto, nós temos que nos posicionar, temos que buscar olhar para o Evangelho, para o Senhor Jesus e deixar que esse Evangelho faça diferença na maneira como nós somos, assim, exemplos de esperança para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, e não o oposto, e não essa raiva andante ou essa atitude de querer matar com as pedras ou de querer assim condenar quem é diferente de nós. O corpo de Cristo, ele é um em Cristo. Então, se você está dividido porque você é azul, vermelho, amarelo ou de outra cor qualquer, você tem que lembrar que, antes de mais, nós somos um em Cristo. Então, não há justificativa para nós vivermos divididos a esse ponto em que nós estamos e deixando que outros valores, que são valores inconsequentes e que são valores que às vezes podem ser até religiosos, mas não são aqueles que o Senhor Jesus nos deixou para sermos discípulos autênticos dele. Eu quero então deixar esse convite para você nesta manhã de ser um instrumento de transformação, reconhecendo essas áreas no coração, lá no oculto, em que nós precisamos mudar e pedindo e aceitando essa graça com que Deus nos acolhe, nos transforma e também nos envia em reconciliação, amando os outros e servindo os outros, ouvindo os seus argumentos, respeitando opiniões diferentes, que no fundo é isso, são opiniões diferentes, são posições diferentes, mas nós somos um em Cristo e por isso, tanto o nosso falar, quanto o nosso interagir, quanto as nossas reações, quanto as nossas palavras, elas precisam ser doces, elas precisam ser palavras que apresentam a verdade, o Evangelho, mais do que o preconceito ou que a intolerância que luta dentro de nós. Que Deus nos abençoe e que este desafio possa ser um desafio de esperança que influencia à nossa volta as pessoas para a paz, para a reconciliação, para aquilo que o Senhor Jesus nos chamou a ser e viver como igreja e como seus discípulos. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você.